Passando por aqui para compartilhar o tema: como negociar acordos baseados em princípios e não em posições? Como negociar acordos baseados em princípios e não em posições? Eu vou dar um passo, antecipar um pouquinho. O que seria um acordo baseado em posição? Para depois a gente falar um acordo baseado em princípio. Vou dar um exemplo do acordo baseado em posição. Vamos supor que minha filha chegue para mim e diga: mãe, nunca mais a gente vai ao cinema, eu estou sentindo falta de ir ao cinema, vamos assistir um filme? E vamos supor que naquele momento eu não esteja muito afim de ir ao cinema. É possível acontecer. Mas o que seria um acordo baseado em posição? De imediato eu já não estou com vontade de ir mesmo ao cinema. Eu não digo, não revela. É a minha conversa privada, eu guardo para mim. Não quero ir para o cinema. Aí eu digo assim: então tá, eu até vou. Mas eu vou se for para assistir filme tal. Ela disse: não, esse filme eu não gosto. Eu queria assistir filme Y. Aí eu digo: ah, tá, então não vou. Eu vou se for para assistir filme X. Então, com acordos baseados em posições é uma relação ganha-perde. Porque se minha filha topar, ela vai abrir mão. Que seria diferente se a gente fosse assistir o filme dela e também fosse assistir o meu em outro momento. Ou o contrário, assistir o meu nesse momento e o dela em outro momento, para que a relação seja ganha-ganha. Então, ok. O que seria um acordo, uma negociação de acordo baseada em princípios? Princípios têm a ver com interesses, com necessidade humana, com relação ganha-ganha. Quando eu abro uma negociação baseada em princípio, eu baseio essa conversa em critérios justos para as pessoas envolvidas nessa negociação. Então, William e Ury, que esse método de 4 passos, que eu achei bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês. William e Ury é um grande negociador, uma larga experiência, muitos livros publicados, participa de conflitos internacionais, empresariais, organizacionais. E ele traz um método de 4 passos, baseado o quê? Em princípios. Ele diz que o primeiro momento do método é você separar as pessoas das questões a serem negociadas. Em que sentido? As questões a serem negociadas são os interesses das pessoas que estão participando dessa negociação. Mas é necessário que eu olhe para esse outro com respeito, com legitimidade, com acolhimento, que o outro possa se perceber nessa conversa comigo, na construção desse acordo baseado em princípio, como um ser único e respeitado e legítimo. Podemos até discordar, mas construir um acordo baseado em princípio é buscar uma relação ganha-ganha nessa conversa de negociação. Então, quando eu olho para o outro e o vejo como legítimo, eu vou desenvolver com essa pessoa uma escuta que não interrompe. Uma escuta que até pergunta para compreender melhor os argumentos. Que pergunta para melhor compreender as relações que estão presentes. Então, o primeiro momento desse método de 4 passos do William e Ury é você separar as pessoas das questões a serem negociadas. É genuíno esse espaço entre eu e outro. É necessário que haja realmente uma conversa, que haja um diálogo, que eu escute e que o outro me escute, que a gente possa realmente construir uma conversa efetiva, uma conversa satisfatória. Qual seria o segundo momento do método William e Ury, de uma conversa, de um acordo baseado em princípios? É que você se concentre nos interesses, que a conversa seja voltada para os interesses. Quais são as necessidades? O William e Ury usa a palavra interesse. Se eu fosse trazer os princípios, 4 elementos da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, seriam as necessidades. Quais são as necessidades não atendidas que estão presentes nesses interesses das pessoas que aqui estão para construir um acordo, com base na relação ganha-ganha?
com base na conexão, com base numa escuta empática. Ok? Então, o segundo momento é justamente a gente se concentrar nesses interesses, nessas necessidades não atendidas. O terceiro momento do método, ele traz essa metodologia, só para assim, mais resumida, que a gente usa na mediação de conflitos de outras formas, porque geralmente eu trabalho com os 4 elementos, mas eu achei muito bacana esse método dele dos 4 passos. Então, o terceiro passo é criar possibilidades de ganhos mútuos. Sabe aquela rodada onde a gente conversa como é que a gente pode construir uma relação ganha-ganha? E quando a gente abre essa rodada, como construir essa relação ganha-ganha, pode ser que essa mesma rodada, ela se repita. Porque no primeiro momento é como um brainstorm, as pessoas vão trazer possibilidades, depois elas vão olhar para essas possibilidades e identificar o que efetivamente pode ser combinado nesse contexto, nessa conversa, nesse acordo. Então, é importante, sim, abrir esse leque de possibilidades de ganho mútuos. E o quarto momento do método William e Ury é que a gente possa investir em critérios objetivos. Isso porque são, por natureza, seres interpretativos. E muitas vezes, quando o outro nos fala o que ele fala, a gente interpreta, a gente faz inferência e não checa. O que torna, muitas vezes, os conflitos, as negociações, dificílimas para se chegar à construção de uma relação ganha-ganha. Então ele diz o seguinte: tente separar o que aconteceu do que você avalia. E dentro da comunicação não violenta seria aquele primeiro momento, o primeiro elemento da comunicação, que são as observações, o que aconteceu. E a gente poder relatar do que a gente está vendo, do que a gente pretende, mas sem avaliar, sem rotular, sem comparar, sem acusar. Então, fazer esse enquadre objetivo numa conversa é desafiador, numa conversa onde a gente quer construir um acordo baseado em princípios? Sim, é desafiador sim, mas pode ser treinado. O que você achou, né, desse vídeo? Deixe perguntas, faça comentários, sugira novos temas. E é uma honra para mim você estar assistindo nesse momento. Um beijo grande.